Boa noite, meu nome é Brenda, eu sou jornalista e publicitária, também sou mãe de 2 filhos adolescentes, sou casada e cristã, né? E estudante de teologia. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre teologia pública. Teologia pública é um tema um pouco desafiador de se explicar, né, e de falar também, né, porque a teologia pública ela encontra em nós muito preconceito, né? Nós, por vezes, a gente quer transformar aquilo que é parte, né, no todo. Então eu quero que a sociedade como um todo entenda todas as coisas da mesma maneira que eu entendo, né, e veja tudo da mesma ótica que eu vejo. E isso não é possível quando a gente fala, né, de sociedade, quando a gente fala de teologia pública, né, envolve todos, né, envolve pensamentos diferentes, envolve práticas diferentes, né, envolve entendimentos diferentes. E a teologia pública ela é essa busca, né, essa busca por entender aquilo que é comum entre as diferenças, né, aquilo que é comum entre as diferenças e que pode contribuir para a sociedade. Nós sabemos que nós temos um único Deus e esse único Deus criou todo o mundo e o universo, né? Isso nós partimos, né, da nossa crença, né, da palavra de Deus. E nós cremos que o Senhor criou, né, todas as coisas e todas as leis, né? Por exemplo, o Senhor criou a lei da gravidade, né? E ela é algo público e todas as pessoas têm acesso a ela. E contudo, ele não fez isso somente para aqueles que são, né, os seus, né, só são os crentes que estão andando firmes no chão e os outros andam flutuando, né? Então aquilo que Deus fez, ele não serve só para um grupo de pessoas, mas ele serve para todos, né? Quando Cristo volta, né, quando Cristo veio ao mundo, né, ele veio ao mundo como homem, ele encarnou, né, Jesus encarnou para nos mostrar a importância disso aqui. E se Deus quisesse que nós fôssemos seres apenas espirituais, que não se envolvesse, né, na sociedade, né, com as pessoas, ele mesmo não teria se envolvido. Mas pelo contrário, né, ele sendo Deus, né, ele se humilhou e ele se fez um de nós, né, e viveu como nós. Então, isso Cristo nos ensina que nós precisamos, que a nossa espiritualidade ela tem que refletir nas nossas relações sociais do dia a dia. Então a teologia pública ela nos ajuda nesse desafio, né, de conseguir coexistir, né, dentro da diversidade que é uma sociedade, dentro da diversidade de culturas, por exemplo. A gente fala de diversidade, talvez as pessoas podem pensar, você está falando de religiões diferentes também, mas estou falando de culturas diferentes, né? Um crente aqui no Brasil é muito diferente, né, de um crente na África, por exemplo, porque são culturalmente diferentes, mas há pontos em comum, né? Há pontos em comum e isso é fazer teologia pública, é entender esses pontos, entender aquilo que isso pode, em que isso pode abençoar a sociedade como um todo. Então nós né, temos um Deus e sabemos que o nosso Deus é um Deus único e que criou todas as coisas, e nós sabemos que, né, como a palavra nos fala, que somente Ele é bom. Então, se somente Ele é bom, toda a bondade que há no mundo vem dele. Então, a gente pode entender que todos os valores morais e éticos, né, que a gente vê na sociedade, por exemplo, matar é crime, né, mas é um valor, né, que a gente encontra na palavra de Deus, não matar. E esse valor só pode vir de Deus, porque não há nada que exista fora dele, né, porque Ele é soberano. Então, e isso já é algo convencionado. Todo mundo sabe que matar não é algo legal, né? Todo mundo sabe que mentir não é algo legal, apesar de que, né, algumas pessoas mentem, mas a gente sabe que mentir não é algo legal. Tanto que se eu for a um tribunal, né, ser testemunha de algo e eu minto lá, eu vou ser responsabilizada por isso. Então, independente da sociedade,
estar andando, e a gente tem essa mania de dizer que a sociedade está cada dia piorando, né, que está tudo ficando cada dia pior, independente da sociedade ir contra, existem valores que moldam a sociedade, valores que guiam, que servem de parâmetro para a sociedade. E esses valores bons, que eu concordo, né, e a sociedade como um todo concorda, esses valores vêm de Deus, né, vêm da sua palavra, mas não de uma maneira de fé, né, por exemplo, mas é uma maneira convencionada. Aquilo já virou uma norma, um pensamento, né, e a gente precisa conversar sobre isso, porque a nossa atuação enquanto testemunhas de Cristo na sociedade, ela pode transformar, né, e trazer aquilo que Cristo deseja para todos. Jesus, ele veio ao mundo em carne, como eu já disse, e aprove a ele não acabar ali. Ele poderia vir naquela vez, já escolheu antes da fundação do mundo, né, aqueles que são seus. Então ele poderia ter vindo ali naquele momento, né, morreu por nós e ali acabou o mundo, não precisaria de uma segunda vinda. Mas o Senhor, né, não foi assim que ele escolheu. Ele diz para nós que o reino de Deus era chegado aqui na terra, e ele nos disse que nos deixou aqui na terra como testemunhas dele, e que a gente fosse, né, em Jerusalém, a Samaria, a Judéia e até os confins da terra, sendo testemunha e fazendo discípulos, ou seja, ensinando o Evangelho de Cristo. Então ele nos deixou uma tarefa, e uma tarefa pública e social, né, e que não foi uma tarefa para que a gente pregasse só para os nossos, foi até os confins da terra. São culturas diferentes, pensamentos diferentes, né? Então o Senhor, ele aprova ele nos deixar aqui, né, enquanto seus servos, para que a gente pudesse influenciar essa sociedade, né? O reino de Deus chegou. Essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, há uma possibilidade de uma dimensão do reino de Deus aqui e agora também. Claro que ele se concretizará, né, completamente lá, quando Jesus voltar. Mas há uma dimensão do reino de Deus aqui agora, em que eu e você, cristãos, né, que estão em Cristo, temos uma tarefa de influenciar a sociedade com os valores de Cristo. E a gente não influencia uma sociedade gritando, brigando, impondo o nosso pensamento. A gente influencia uma sociedade vivendo e praticando aquilo, né, que o Senhor quer que façamos. Há uma diferença muito grande entre promover mudança e transformação. Eu até posso ver um problema e sugerir uma mudança naquilo ali. Mas se eu transformo o pensamento, eu começo a trabalhar em transformação. Então aí eu transformo toda uma realidade. Porque a mudança, ela pode só funcionar para um sentido e para uma coisa. Mas a transformação, ela transforma o entendimento, né? Ela é uma forma, né, de pensamento, conhecimento claro, uma revelação, valor. Ou seja, a gente tem uma revelação, valor. Até a gente chama isso de fé, né? Fé é isso. É uma convicção, uma forma consciente, né? Um pensamento consciente. Eu tenho um conhecimento claro e uma revelação de que aquilo é verdade. De que algo é verdade, de que existe um valor absoluto. Isso é fé. Né? E como a gente trabalha apenas com crença, a crença, ela dou credibilidade a algo. Então, assim, eu dou credibilidade a partir de mim, não pelo que ele é. Então, eu dou credibilidade e eu valido Deus. Eu valido quem Deus é. Né? Então, e a gente trabalha muito, nós cristãos, nesse campo, sabe, de crença. Eu creio e eu quero impor a toda a sociedade que pense igual a mim. E isso, né, não é uma medida de transformação. Porque transformação, eu transformo o pensamento. Eu faço e vivo, né, aquilo que é para ser feito. Em termos de políticas sociais, por exemplo, a gente cobra do governo, né, aquilo que é o papel da igreja. Deus nos deixou esse papel de cuidar do próximo.
Né? E em toda a palavra a gente vê esse princípio, é um princípio do nosso Deus. Né? A palavra, o nosso Deus, ele é a sua vontade. Né? Aquilo que ele é a sua vontade e que ele espera de nós, né? Que nós obedeçamos, é o que ele é. Né? É a sua essência. Então o Senhor diz que nós deveríamos, né, ajudar, né, os pobres, por exemplo, alimentar, hospedar. Né? E ele diz que quando nós fizéssemos isso ao próximo, nós estaríamos fazendo isso para ele também. Isso é uma maneira de agirmos na sociedade, né, e testemunharmos Cristo. E isso é um papel da igreja. Mudar as realidades na qual ela está. Mudar as realidades na qual ela pode alcançar. Né, com a qual ela trabalha. Então, a partir do momento em que nós somos todos sacerdotes, né, em que a luz de Cristo ela reflete em mim, ela precisa iluminar. E ela precisa iluminar aonde há trevas. Então o mundo, ele realmente está ruim, a gente vê cada coisa, né, cada dia pior. Mas a gente tem que entender que nós somos chamados para ser luz. E luz em meio às trevas, porque luz em meio à luz não faz sentido. Mas luz ilumina onde está escuro. Né? Então há problemas com que nós somos resposta para os problemas da nossa sociedade. Né? Nós somos chamados a ser sal. O sal, ele ajuda a conservar aquilo que está bom. Então, ou seja, a podridão. Né? Nós somos chamados a ser fermento. Né? Então, o fermento, ele transforma a massa ali. Então, assim, nós precisamos ser isso, né? Em meio à sociedade. Quando Cristo vem, e ele, antes tinha um povo só, né? Era um povo só, com uma só crença, e Jesus vem, e essa é a mudança. Né? Agora não é mais um povo só, mas são todos os povos da terra. Né? São gentios, todos aqueles que creem. Então, a gente não tem como separar, né, aquilo que é valor de Deus completamente da sociedade. É porque a gente tem essa mania de viver em dicotomia, né? De separar o que é valor de Deus daquilo que é do mundo. Mas a gente esquece que todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas sendo criadas por Ele, tudo que há no mundo, né, tem, de alguma forma, a intervenção do nosso Deus. E nós somos essa ponte, nós somos esse canal, né, para trazer a vontade de Deus à Terra. Nós carregamos, né, o que a gente chama aí de Imago Dei. Né? Então, nós temos a imagem de Cristo em nós. Então, assim, nós temos que entender que tudo é para Ele. Né? Se eu trabalho, e o Senhor fala isso, né, lá na sua palavra, se eu trabalho e eu sou um excelente profissional, né, respeito moral e eticamente aquilo que eu faço, né, eu trabalho, faço meu serviço direito, né, e tudo, eu estou glorificando ao Senhor. A palavra fala isso. Né? Se eu alimento, se eu ajudo o pobre, né, se eu ali, socorro o aflito, eu estou fazendo isso como para o Senhor. Porque todas as coisas convergem nele. Tudo é dele para ele. Então, todas as minhas ações, que elas refletem a imagem de Cristo, elas testemunham quem é Cristo e o que o Evangelho dele veio fazer aqui nessa terra, tudo isso precisa estar em mim, nas minhas atitudes. Né? Precisam virar ações. Mas não ações somente de prática. Eu vou mudar as minhas atitudes agora, eu vou passar a ajudar todo mundo. Não. O meu pensamento tem que ser transformado, né, de maneira com que eu pense assim e que eu entenda que eu sou a resposta para a sociedade. Todos que convivem comigo, eles precisam experimentar Cristo. Né? Todos que convivem conosco, que conhecemos Cristo, né, que nos relacionamos com Ele, precisam se relacionar com Ele através das nossas vidas. Né? Nós somos todos sacerdotes nesse momento e um sacerdote, o que ele fazia? Ele recebia a causa, né, das pessoas e ele levava até a Deus. E aí ele fazia sacrifício, ele pedindo por aquela pessoa. Então a gente é um sacerdote. Então essas pessoas que convivem conosco, que são diferentes de nós, né, que a gente chama do mundo, mas que é a sociedade, elas precisam experimentar
o Senhor, o reino de Deus chegado aqui na terra. O reino de Deus não é um reino político de dominação, mas é um reino de amor. É um reino de transformação. É um reino de mudança. Tanto que o Senhor nos convida a nascer de novo. Né? Nós precisamos nascer de novo em Cristo. Ou seja, aquilo que era valor para mim, agora não é tão mais valoroso. Né? Então, se antes o meu valor era uma coisa, agora o meu valor é o valor de Cristo. É ser como um cristão, ou seja, ser, né, a gente fala em cristão pequeno, Cristo, ou seja, ser um embaixador de Cristo na terra. E isso envolve muito a maneira com que a gente trata as pessoas, a maneira com que a gente intervém na sociedade. Eu não preciso intervir na sociedade de maneira violenta, né? De maneira a impor aquilo que eu penso, porque isso não vai causar nenhum efeito. Mas se eu consigo, né, ali em meio da política pública, encontrar um ponto em comum, né, dentro da diversidade, e eu consigo reconstruir laços. Né? E foi isso que o Senhor nos ensinou a fazer, reconstruir laços de amor entre as pessoas. Os judeus não conversavam com os samaritanos. E de repente o Senhor vê uma mulher samaritana e ele fala que ele mudou o seu trajeto por causa dela, porque ele sabia que ela estaria aqui. E aquela mulher ali socialmente era uma pessoa, né, que no meio da sociedade dos judeus é impura, não conversa. Tanto que ela assusta. O Senhor está falando comigo? Né? E ali a gente entende que nós enquanto cristãos precisamos dialogar com os diferentes. Né? E dialogar com o diferente não quer dizer que nós vamos incorporar os seus valores, mas que nós vamos implantar os valores de Cristo através do nosso testemunho. Quem testemunha, ele fala daquilo que viu, ele testemunha aquilo que viu. Então nós nos relacionamos com Cristo e nós testemunhamos quem é Ele por isso nós temos uma responsabilidade de conhecer Cristo. É minha responsabilidade estudar a palavra. Não é para mudar a minha realidade, mas é para que, mudando a minha realidade, eu mude a realidade de quem convive comigo. Porque estudando a palavra eu conheço quem é Deus. Conhecendo quem é Deus, eu conheço o objetivo que Ele tem para a criação dele. E conhecendo o objetivo que Ele tem para toda a sua criação, eu preciso de transformar a realidade através disso. A gente nunca se esqueça que um dos propósitos, né, que o Senhor fez lá em Gênesis, que Ele disse para Abraão, né, que Ele faria um povo, né, para ele, era o propósito de abençoar todas as famílias na terra. Todas as famílias da terra, quer dizer todas as famílias da terra, não quer dizer todas as famílias crentes, não quer dizer todas as famílias que pensam igual a mim, todas as famílias que creem da mesma forma que eu, mas abençoar todas as famílias da terra. A nossa maneira de abençoar todas as famílias da terra é sendo aquilo que Cristo quer que a gente seja. Né? Nós não estamos aqui à toa. Né? O Senhor não nos deixou aqui, eu vou embora e aí vocês ficam aí só esperando. Pode dormir e esperar que eu volto. Não. Né? A gente, inclusive, tem a parábola dos talentos. Que ele fala, olha, o Senhor foi, mas Ele deixou talentos para você multiplicar. Agora, aquele que enterrou, que falou, estou só esperando Jesus voltar, não é sobre você, mas é sobre um todo. Né? Então, quando a gente começa a pensar que o Evangelho é só sobre mim, é só sobre o que eu vou receber em troca de servir a Cristo, a gente não entendeu o Evangelho. Né? Porque é justamente o contrário. Porque se Jesus fosse pensar assim, Ele não tinha nem vindo aqui. Se Ele fosse pensar nele, no conforto dele, naquilo que Ele que deixaria confortável, Ele não ia vir na terra abraçar para morrer por mim e por você. Nem encarnar e sentir dores e sofrer e sentir o que a gente sente. Não, né? Ele veio e nós também precisamos entender isso, né? Que nós precisamos
que nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Porque diante de toda a sociedade, de toda a nossa cultura, e a gente já criou uma cultura, né, que a gente chama de cultura cristã e evangélica, e a gente acha que só aquela cultura ali que está correta. E não é assim. A gente pode olhar, por exemplo, um cristão na África, se a gente vê um culto lá, a gente vai falar, nossa, aquilo ali é de Deus, não. Mas o que é de Deus não é aquilo que eu acho que é, não é o que eu valido que seja. Né? Mas o que é de Deus é aquilo que testemunha, né, os valores de Cristo e os valores do reino. Né? Então a gente precisa de entender isso, né? Que a nossa autoridade não vem de nós, mas a nossa autoridade, ela vem de Cristo. Então, aquilo que a gente faz tem que vir de Cristo. Né? E nós precisamos ser essa conexão com Deus, conexão das pessoas com Cristo. Né? A gente precisa de anunciar o Evangelho e a fim de efetuar essa transformação. Né? Essa transformação que só o Evangelho pode realizar. Né? E o Evangelho, ele precisa ser vivido. O Senhor, ele nos deixa uma dica muito importante nessa palavra. Ele era o verbo, ou seja, a palavra que se fez carne. Ou seja, aquilo que está na palavra precisa se fazer carne na nossa vida. Aquilo que está na palavra precisa se transformar em palpável, em real, em vida. E o que está na palavra é esse, o amor de Cristo, né, por todas as línguas, raças e nações, né, em que a gente pudesse transformar a realidade do mundo e da sociedade através, né, daquilo que ele chama do seu reino. O reino de Deus, ele está entre nós já. E ele não é só um futuro distante, mas ele já é uma realidade. Eu já disse isso, mas às vezes a gente fala sobre isso, mas não vivemos dessa maneira. Aí precisa que essa crença que nós temos de que Jesus já veio e ele já transformou, né, e ele ressuscitou para nos dar nova vida. E ele nos deixou aqui com uma tarefa. Né? Tanto que na ascensão de Cristo, né, tava lá os discípulos tudo olhando para cima, e aí vem olhando, por que vocês estão olhando para cima? Né? Não olha para cima mais não, agora vamos olhar para cá, agora vamos trabalhar. Né? Agora vamos trabalhar. Ele veio, o Espírito Santo nos capacita para algo, né? Nos capacita para executar algo, né? Que é aquilo que é o Evangelho de Cristo e que nós precisamos vivenciá-lo muito mais do que só pregá-lo. Né? O Davi Lago foi uma das referências que eu peguei para fazer esse vídeo. Ele deu um exemplo que eu achei muito legal. Que tinha um homem, né, que todo dia via umas crianças órfãs sofrendo ali, e aí ele orava a Deus. Deus, por que essas crianças estão sofrendo? Por que isso acontece? E às vezes esse também é uma oração que nós fazemos. Por que essa injustiça? Né? Deus, faz alguma coisa. E aí, né, Deus fala para ele, eu já fiz você. Eu fiz você para que você fosse a resposta, né, para isso, para essas injustiças. Um dia, né, Jesus vai voltar e nós não teremos mais isso. Mas existe uma realidade, né, na qual a gente precisa ser luz, na qual a gente precisa ser sal, na qual a gente precisa ser fermento. Ou seja, existe uma realidade que a gente precisa de transformá-la, né, com aquilo que Cristo fez em nós. E transformar essa realidade é transformar esse pensamento em um pensamento comum. Né? Essa moral, esse pensamento moral e ético do reino em pensamento comum. Não em imposição, mas em pensamento comum através da nossa vida. E isso é uma coisa muito importante. Todo mundo sabe que roubar não é legal. Né? Isso não é uma coisa só dentro da igreja. Todo mundo sabe que é algo que vai fora do padrão daquilo que é certo. E o que é que diz que aquilo é certo ou errado? Se Deus não dissesse, se Deus achasse que ele quisesse vir e dissesse que a mentira que era bom, a mentira seria bom, porque ele é soberano, ele é criador, não existe nada fora dele. Então todos os princípios, né,
o Evangelho ele é uma mensagem encarnada, né? É a mensagem de Cristo. Então, todos esses princípios se fizeram carne. Todos esses princípios, eles permeiam a nossa vida, mas não só a nossa vida. Ele permeia a vida de todas as pessoas, até os confins da terra. Em todo lugar que você for, né? Roubar não é algo legal. Então, a gente precisa entender que nós devemos viver aqui agora apontando para Cristo. Sabe? É viver aqui agora, nessa dimensão, entendendo que o reino está entre nós. Né? E que o Senhor irá voltar sim. Mas que enquanto ele não volta, e foi uma escolha dele nos deixar, né, transformando a realidade com que a gente vive. Né? Que a gente possa entender isso. A teologia pública é muito desafiadora. Né? Porque a gente precisa entender o que a gente faz, né, enquanto Jesus não volta. O que a gente faz? É só isso? Enquanto Jesus não volta, a gente vai à igreja e, né, vive a nossa vida, né, pede ao Senhor bênçãos e vive aqui, morre e espera que Jesus volte. Não, a gente precisa transformar, né, os lugares onde nós estamos. Né? O Evangelho, ele é boa notícia. E boa notícia é para ser compartilhada. E boa notícia traz mudança. E boa notícia traz esperança. Então, nossa vida enquanto cristão deve trazer esperança para a sociedade. Não só os valores éticos e morais, mas a nossa vida como um todo, ela precisa trazer esperança para a sociedade. Nós precisamos ensinar para toda a sociedade quem é Cristo. Muito mais do que falando, mas vivendo e sendo, né, pessoas parecidas com Ele. Cuidando do próximo. Aí Ele deixou para a gente essa mensagem de que existe um lá, né, dos mandamentos que era muito importante, que é amar o próximo, né, que é cuidar, né, dessa realidade que Ele nos deixou, que é fazer obras que Ele fez e obras ainda maiores, trazer esperança, trazer dignidade. Deus, Jesus é especialista em trazer dignidade. Quando Ele trabalha ali com a mulher do fluxo de sangue, o Senhor, Ele se ajoelha e Ele olha nos olhos dela. É uma mulher que ninguém olhava nos olhos, que ninguém chegava perto. Então Ele traz ela dignidade, Ele traz ela de volta ali à sociedade. Então o Senhor, Ele nos ensina isso, né, que nós precisamos pensar, sentar e conversar, né, e a teologia pública é esse palco onde a gente senta com pensamentos diferentes, culturas diferentes e consegue chegar num senso comum. E esse senso comum, né, nós sabemos que está em nós, porque foi impresso em nós enquanto criados, né, pelo mesmo pessoa. Fomos todos criados pelo mesmo Deus, né? Não tem ninguém aqui, nenhum ímpio que foi criado por Satanás. Todos foram criados por Deus e todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que afetada pelo pecado, há algo em comum entre nós. E nós devemos viver, né, essa vida que a gente chama de vida na horizontal. Né? Nós temos a nossa dimensão, nós e Deus, mas essa transformação que Deus faz em nós, essa transformação que o nosso relacionamento com Deus promove em nós, ela deve ser transbordada, né, para o mundo. Jesus nos ilumina e a gente ilumina a realidade com a qual a gente vive. E isso trata, né, de teologia pública, de teologia social, trata em alimentar os que têm fome, hospedar os que não têm onde ficar, né, cuidar do próximo, né, como o samaritano ele fez. Não foi indiferente, ele passou, né, e todos foram indiferentes, mas ele passou e ele sentiu a dor do próximo e ele mudou a realidade daquela pessoa. Então é isso, que a gente possa verdadeiramente viver o Evangelho, além das fronteiras da religiosidade, né, além das fronteiras litúrgicas dos nossos cultos, além daquilo que a gente já convencionou como sendo o nosso comportamento, que a gente possa fazer muito mais que isso, que a gente possa ser a resposta, né, para os problemas da sociedade,
porque o Senhor, né, nos regenerou, né, nos justificou e Ele tem nos santificado para que a gente possa fazer a diferença aqui, para que a gente possa implantar o reino de Deus, né, aqui, né? Então que você possa, eu pego isso muito para mim, eu preciso de transformar todas as realidades, né, à minha volta. Então fiquei muito feliz com esse tema, eu fiquei muito empolgada e quero estudar muito mais sobre ele, porque é algo que não é só para mim, não é algo que vai só me alimentar, mas que vai alimentar pessoas e transformar, né, uma sociedade, transformar realidades. É isso, eu agradeço e até a próxima. Fique com Deus.